Estamos de volta para mais um episódio da nossa 17ª temporada do Forecast. E antes de apresentar a nossa convidada, nós vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. É isso. Borelli Gelateria, Evento Turismo, Ering Store, Florence Paiva Reprogramação Mental. Prospera Consultoria, Estética Mabel Saeg e Lavanderia 5 a Sec. Obrigada aos nossos patrocinadores dessa temporada. Nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Para mim, é mais ainda, que é a Márcia. É uma amiga, Os meninos falam que ela tem a idade dos meninos, porque de tanto que ela aproveita, né, os netinhos. Adoro. E a Márcia vai falar um pouco para a gente da força da meditação. Então, Márcia, primeiramente, conta para a gente um pouco de você. Quem é Márcia Castilho? Tem que ser um pouco, né? Aos 67 anos tem muita história, mas eu sou carioca, nasci no Rio porque meus pais casaram em Belo Horizonte e meu pai passou num concurso da Petrobras e eles foram morar no Rio. Então eu nasci, mais os meus 3 irmãos, meu irmão e mais 2 irmãs. E vivi lá no Rio até os 21 anos de idade, quando eu já estava formada professora de meditação. E depois que eu me formei, eu saí por aí. Morei em várias partes do Brasil, morei fora também, morei em Moçambique, na África, fiz vários cursos, né, na Holanda, fiz curso nos Estados Unidos e fiz curso na Índia, né, sobre meditação. E nessa época antes de fazer o curso de professor de meditação, eu estudava engenharia química. Eu fui até colega de um físico famoso hoje em dia aí nas redes sociais, que é o Marcelo Gleiser. Ele era da minha turma de engenharia química. Ele e uma outra pessoa que também era famosa na época, que era a Dora Bria, que ela foi campeã sul-americana de windsurf e ela faleceu num acidente trágico assim. E então estudava engenharia química. Eu a vida inteira frequentei escolas públicas, né? E estudei bastante no vestibular e passei para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E nessa época eu conheci a meditação transcendental. Nessa época, o meu pai, que trabalhava na Petrobras, tinha um amigo que foi à associação de meditação lá no Rio. E aí esse amigo voltou super entusiasmado, e meu pai também era um entusiasta de todas essas coisas, né? E falou para ele: olha, eu acho que você devia ir lá nesse lugar e assistir uma palestra introdutória sobre meditação transcendental. É aqui pertinho da Avenida Chile, que era naquele prédio da Petrobras que é super conhecido, né? Isso era que ano? Isso foi em 77. Eu tinha 18 anos nessa época. E aí meu pai chegou em casa super entusiasmado, chamou minha mãe e a mim, e nós fomos os 3 assistir a aula de meditação. Era uma aula introdutória, só para a gente saber de que se tratava, como que era o esquema do curso e tudo mais. E no final a professora falou assim para a gente: quem gostaria de se formar instrutor da meditação, professor da meditação transcendental e ajudar a espalhar esse conhecimento, né? E ninguém levantou o braço, só eu. Meu pai estava sentado do meu lado
E ele se assustou, né? Olhou e falou assim, mas você nem sabe o que que é? Eu falei assim, eu sei que eu vou gostar. Olha. E aí eu comecei a praticar a técnica da meditação. E em 80 eu já entrei para o curso de formação de professor, né? Terminou em 81. Era um curso imersivo, a gente ia para um lugar e ficava lá até terminar o curso, né? E depois disso, então, eu saí ensinando a técnica da meditação transcendental e, para desgosto dos meus pais, eu tranquei matrícula na engenharia química e nunca mais voltei, porque eu tinha achado aquilo que dava sentido à minha vida, né? E trabalhei em muitos projetos. Essa instituição é uma instituição que visa ensinar a meditação para o maior número de pessoas possível. Eu vou falar um pouquinho mais sobre os grupos e essas coisas. Mas não só isso. Essa instituição tem a intenção de atingir pessoas em estado de vulnerabilidade. Então, existem vários institutos que são privados, né, de outras pessoas que apoiam esse programa, porque são praticantes, né, da técnica de meditação e sentem o valor disso. E essas pessoas, então, através dos seus institutos, patrocinam projetos, né, no mundo inteiro, né? E com isso eu conheci muitos lugares, muitas pessoas interessantes, muitas coisas divertidas e muitas coisas impressionantes, né? Imagino. Impressionantes. E é isso, eu sou essa. Ô, Márcia, mas é interessante, né? Primeiro, a volta que deu numa situação completamente inusitada de você ir assistir uma aula introdutória e lá você se descobrir, achar o caminho e falar, é aqui que eu vou desistir da química, né? Da engenharia química e sustentar aquilo como uma missão. Sim. Pode ser? Pode ser. Muito interessante. Não, e numa muito época, assim, interessante. muito tempo atrás, é. os pais, assim... E eu tinha 18 anos, né, gente? jovem, 18 anos muito a gente não sabe jovem. nada, né? A gente exatamente. não sabe nem... Eu não sabia nem por que eu tinha escolhido engenharia química. E era isso que eu ia te perguntar. Exato. Será que tinha alguma referência com seu pai, por estar na Petrobras? Eu acho que não. Foi assim, eu desde pequenininha, eu queria fazer arquitetura. E meu pai me incentivava de uma certa maneira, né? Inclusive me levava para visitar os amigos dele que eram arquitetos. Tinha um arquiteto que tinha sido exilado naquela época, então morou na na Rússia, né? Morou na Rússia. E ele era arquiteto e ele desenhou o metrô de Moscou. Olha que legal. Então, ele era bem velhinho já nessa época. Então, foi, assim, bem impactante para mim e reforçou aquele meu desejo. Eu sempre fui muito ligada à criatividade, arte, essas coisas. Essa liberdade. De criar, né? De criação. Era uma coisa que me atraía, me fascinava muito, né? Aí, um dia, eu já estava quase tendo que decidir o que eu ia fazer. O meu pai, tadinho, ele fez com a melhor das intenções, mas ele chegou para mim e falou assim, olha, se eu fosse você, pensava um pouco melhor, porque a arquitetura, na situação que a gente está, com os recursos que a nossa família tem, talvez seja um caminho bem difícil, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu falei para ele, mas o que eu vou fazer então? Meditação. Não, aí ele falou assim, o que você gosta de estudar? E era uma coisa interessante, porque tinha duas matérias
que eu era, assim, fascinada. Francês e química, principalmente química orgânica. Porque eu assistia a aula e aquilo era como um déjà vu. Parecia que eu já conhecia aquilo. Eu não chegava em casa e ia estudar, principalmente francês é mais fácil porque é uma língua parecida com a nossa e tudo, mas química era uma coisa assim que eu não tinha visto antes. Química orgânica era uma coisa que tinham nomes assim, super difíceis e aquilo entrava e eu já sabia, eu não precisava estudar. Né? Então eu falei para ele, eu gosto de química. Ele falou assim, então por que você não faz química ou engenharia química? Né? E aí eu fiquei pensando e tal e decidi por engenharia química, mas assim, sem muita convicção. E quando a gente fala de meditação, Sim. se fosse classificar, não é uma graduação, tem uma classificação dentro do... Não, né? não. É como um aromaterapeuta, por exemplo. Né? Você faz um curso, você se forma e você é capaz de dar consulta, de ensinar. É um curso livre. É um curso livre. Isso. Ô, Márcia, só para a gente dar continuidade aqui na sua história com a meditação. Existe uma meditação individual e uma meditação coletiva. Isso. E quais são os benefícios? Por exemplo, eu me identifico com a individual e parto do princípio que eu vou fazer a individual. Ou, para mim, é mais interessante fazer a coletiva. O que difere uma da outra e como que eu enxergo qual que seria mais interessante, qual eu teria os melhores benefícios? Na verdade, Gladys, toda meditação é individual. Toda meditação é individual. Sim. Mas, quando você pratica em grupo, o efeito é muito ampliado, tanto na pessoa como no meio ambiente. É egrégora, né? E as experiências subjetivas que você tem na meditação, quando você faz em grupo, elas são muito mais claras. Você tem experiências, por exemplo, de níveis mais sutis da sua mente, ou experiências de expansão do coração, ou, enfim, experiências de redução de estresse e descanso muito profundo. Quando você faz em grupo, esses efeitos são muito amplificados. Você sai, assim, outra pessoa, sabe? Então, por isso que essa instituição que eu participo é uma instituição que dá muita ênfase na prática coletiva, né? E, bom, a gente sabe que foram criados Dia da Meditação, né, que é o dia 21 de maio, a ONU estabeleceu no dia 21 de dezembro, se eu não me engano, o Dia Mundial da Meditação, porque as pessoas estão tomando consciência de que a prática em grupo é uma prática muito poderosa. Ela tem capacidade de influenciar não só as pessoas, como o meio ambiente inteiro. E existem variantes de meditação? Existem tipos de meditação? Muitas. Muitas meditações. Geralmente as meditações elas estão classificadas em meditações contemplativas, meditações que usam concentração, né? E meditações que usam emoções. E essa técnica que eu pratico da onde que vem esse nome, meditação transcendental? Meditação porque é um processo mental, né? E transcendental por quê? Porque nós experimentamos os níveis mais sutis da nossa mente até a gente ir além, transcender o nível mais sutil de todos e experimentar aquilo que a gente chama de consciência pura, né? Que é um estado de silêncio absoluto, é um estado de
expansão das limitações. É quando se fala que entrou em alfa? O que é entrar em alfa? Então, Porque eu entrar sempre em fui- alfa significa o seguinte, que quando você medita e você tem um descanso profundo, o seu cérebro começa a entrar em sincronia e produzir ondas alfa que, principalmente as ondas alfas lentas, que são ondas que mostram que você está em repouso. Né? Na meditação transcendental, o que acontece? Você produz as ondas alfa, elas preenchem o seu cérebro, né? E você produz ondas teta, que são ondas de alerta. Então, é muito engraçado, eu estava viajando com o marido da Renata e o meu marido, e eles dois conversando na frente, eu sentada atrás, e aí eu Entrou em onda. Resolvi meditar. resolvi meditar. Falei assim, eu não estou fazendo nada aqui, vou Ixi, meditar. Eu faço isso direto também. Se deixar, eu faço na esteira. Eu também faço. Aí, tô lá meditando e a cabeça caiu Cai, e ficou assim, pendurada, e eu deixei. Aí o meu marido falou comigo. Ele não viu, né? Ele estava de costas para mim, falou comigo e eu respondi na mesma hora. E o Cláudio, que estava olhando pelo retrovisor, né? Falou assim, ela está meditando. Aí eu falei, não tem problema. Aí na hora do almoço, ele esperou até a hora do almoço, isso era de manhã cedinho. Ele esperou até a hora do almoço para me perguntar, escuta, eu vi que você estava meditando e a sua cabeça estava caída. Qual que é a diferença, né, entre meditar e dormir? Entre o repouso que você tem meditando e o repouso que você tem dormindo. E a resposta é simples. A resposta é que quando você pratica uma técnica que produz esse tipo de coerência e sincronia do seu cérebro, você descansa profundamente. O descanso, segundo as pesquisas científicas, né, o descanso com a meditação transcendental é um descanso que chega a ser 2 vezes mais profundo do que o sono profundo da noite. Nossa. É muito, A gente precisa muito, praticar. muito profundo. Preciso aprender. Só Mas, ao mesmo que, tempo, na você tá prática, você tem esse descanso, às vezes o corpo desmonta um pouco, mas você está o tempo inteiro em alerta. alerta. Olha isso. Você sabe o que está Você acontecendo. sabe o que está acontecendo. Nem vou falar a hora que eu faço. É muito bom, né? É muito É uma sensação bom. muito prazerosa depois Muito. que você... Eu gosto muito de sentir, de ter essa sensação que eu desliguei 100%. Eu não sei verbalizar. É difícil, porque você está falando de um nível que não é relativo, então as palavras não cabem ali, né? Tem uma analogia que é muito interessante a respeito dessa transcendência ou dessa consciência pura. Eu gosto muito de usar ela, porque eu acho que, apesar da analogia não ser perfeita, ela dá um vislumbre para a gente do que seja transcender e experimentar esse campo de consciência pura. Até a Flor estuda bastante campo unificado, né? Sabe que existe esse campo, né? E esse campo permeia tudo, permeia até objetos sólidos, tudo. E nós também, né? Mas a analogia é a seguinte, imagina que a gente tem uma tela e a gente está projetando um filme nessa tela, né? Aí a gente que está assistindo, a gente se emociona, a gente dá risada, dependendo do contexto do filme, do aspecto da vida que aquele filme está mostrando, né? Aí a gente vai deixando a imagem mais sutil, ela vai desaparecendo, até que o que a gente vê é só a tela. A tela em branco, né? Paralelamente,
o campo unificado ou o estado de consciência pura. Sem aquilo, nada existe. Experimenta projetar um filme num campo aberto, você não vai ver nada, né? Precisa existir essa essência, aquilo que está por trás de todas as atividades relativas, né? Para a gente apreciar as atividades relativas. Por isso que é tão importante a gente ter essa experiência na nossa vida, porque ela enriquece tudo mais. Tudo mais. Amplifica. Né? Tem eu já te falei, né, que eu amo o Joe Dispenza, né? E ele usa um termo que eu amo, esse termo que ele fala, assim, é uma coisa que eu procuro estar nesse lugar todos os dias da minha vida, que é a hora que ele fala assim, é o momento em que você se torna nada e ninguém. Então, quer dizer, a hora em que você chega neste lugar, né, é a hora em que você é nada e ninguém. Ali não existe tempo, não existe forma, não existe nada. Você é nada e ninguém. E chegar no lugar onde você é nada e ninguém é a hora em que você é tudo, né? Mas você deixou de... Você é nada e ninguém para este mundo, quer dizer, né? Aí vai do conceito, do significado que isso tem para cada um. Mas para mim... imagina que eu medito todos os dias, né? Só hoje eu já meditei 2 vezes antes de chegar aqui de manhã. E no meu dia a dia eu medito várias vezes no dia. Tudo, é claro que a maior parte é com uma intenção específica, né? Por exemplo, descansar de um cliente para o outro, né? Sim. Tudo tem um motivo ali. Mas eu estou muito acostumada. Mas todos os dias eu me esforço para ser nada e ninguém. Porque a hora em que eu me torno nada e ninguém, todo esse mundo que a gente vive aqui, ele perde significado para mim. E aí é como se eu me torno... É difícil falar? Muito difícil falar. Eu me torno alguém próxima ao Deus, ao todo, à consciência divina, a consciência do todo, que cada um usa um termo para isso. E ali eu tenho uma força e uma convicção de quem eu sou, dessa origem, que quando eu volto para esse mundo, quando eu abro o olho, opa, tô aqui no meu lugar de trabalho, tudo isso aqui perde o significado para mim, mas não porque eu tô julgando, tá? Mas é porque, ok, vai viver sua vida e não preocupa com grandes coisas, porque afinal de contas, toda essa preocupação do mundo, essa sociedade, ela é pequena, sabe? Entendeu? Não e ao mesmo tempo que perde o significado, ganha muito significado. Muito. Porque você valoriza muito mais. Então, assim, é por isso que às vezes eu falo assim, por que provavelmente hoje eu vejo o mundo e as pessoas de uma forma menos problemática, né? Assim, por exemplo, eu não vejo as coisas com tanto problema, porque todos os dias eu vou para esse lugar. E aí eu volto desse lugar, é claro que eu tô mais leve, entendeu? É claro que eu tô mais leve, porque eu volto tentando ter uma vida mais leve aqui, né? Mas todos os dias eu vou para esse lugar. E se me deixar muito tempo sozinha, eu vou para esse lugar e fico lá horas. Horas. Agora no carnaval, eu fui para um lugar lá em São Paulo que é assim. Eu não sei contar para vocês quantas vezes eu meditei no dia. Coletivo, sem ser coletivo, andando no mato, sem ir no mato, descalço, de tudo quanto é jeito. Assim. Eu passei 3 dias, quase que 24 horas meditando. E como eu já fiz várias, né? Eu sei várias meditações, desde as mais complexas, as mais simples. Então eu meio que escolho na hora. Eu falo, deixa eu ver qual dessas que eu vou agora. Aí eu vou, entendeu? Mas é uma coisa surreal, assim. E aí, falando da questão dos benefícios também de meditação coletiva e individual, tem todos os benefícios de saúde, né? Então a gente está falando de foco, diminuição de estresse, de ansiedade, criatividade,
produtividade, saúde, né? E saúde. Geral, saúde mesmo. Você passa a ter Em menos todos doenças. os níveis, né? Em todos os Mental, níveis, em emocional, todos os níveis, físico. é. Mas tudo. para mim o que mais é tocante, Flor, é na questão. Eu estive muito ansiosa durante boa parte da minha vida. Aprendi a falar certo, né? Uhum. Não Estive. sou. Não sou, eu estive. Eu estive. Evoluindo. Subi um degrauzinho. E aí, a meditação, no meu caso de ansiedade, foi cura. Eu também. Foi cura. Foi cura e libertação, porque é muito sofrimento. O Alan. colega. Hoje Hoje já chegou falando e fala comigo. assim, tá tudo bem. Então foi Entendemos. muito bacana Fora que- descobrir a meditação para ansiedade. É assim uma expansão, né? É uma expansão em todos os níveis. E outra coisa, a gente, quem está em paz, não quer briga com ninguém. Não né? quer. Vixe, Uma pessoa em meditação não quer guerra com Zen. ninguém. E o mais interessante, gente, é que dá para a gente ir infundindo na nossa vida relativa mais desse estado absoluto. Sim. Dá para fazer. Isso aí é uma coisa, prática. É prática. assim, sem preço. Sem Sem preço. preço. E não tem lugar, não tem hora, né? A gente pode parar e fazer em qualquer situação, né? É muito Depende interessante. da técnica. É. Depende Não, um eu tô pouco falando, da eu que sou técnica. básica, eu que sou basicona, Não. sentar aqui. Não é questão de ser básico, é porque, por exemplo, a técnica da meditação transcendental, ela é muito simples. Muito simples. Ela é uma técnica que não exige esforço, a gente não precisa se concentrar, a gente não precisa contemplar. É uma coisa completamente diferente. É essa que eu quero aprender. Eu já pedi para ela montar um grupo. né? Nossa, porque a minha Pode montar, Márcia, dificuldade que nós vamos. é falar Concentrar, né? desliga o cérebro, fecha os olhos, e que aí eu já tô assim, será que eu fiz isso? Tranquei a porta, tem comida pros cachorros? Será que o Gabriel tá bem? Será que ele comeu? Aí você, nossa, eu não esqueci de fazer isso. Aí o povo já tá lá em É um Nárnia turbilhão. e eu tô lá em casa ainda. Mas é uma questão, Transcendental é prática. uma questão de prática, sabe? A gente, como tudo, a gente precisa treinar, né? A gente precisa de um treinamento e precisa da técnica certa para você fazer uma coisa com mais dificuldade ou com menos dificuldade. Isso aí é básico, né? E a gente teve muita informação, né, em épocas diferentes sobre meditação, sobre práticas que reduzem estresse, essa coisa toda. E a gente tem aquela ideia de que a gente tem que parar de ter pensamentos, né? Eu tenho essa ideia. Acontece que a nossa mente é feita para ter pensamentos. Então, se é contra a natureza da nossa mente deixar de ter pensamentos. Se desligar, né? Existem técnicas que te levam para esse nível mais profundo de forma bem natural, sem você ficar brigando com os pensamentos o tempo inteiro. É uma luta. É porque né? quanto mais você briga, mais eles vêm, né? Mas eles grudam ali, exatamente. né? Então, a gente Deixar tem... fluir. Por exemplo, a gente quer chegar de uma margem à outra, a gente tem que subir numa canoinha e chega lá na outra margem, a gente deixa a canoinha para trás e fica lá, né? Mas nesse processo tem água correndo, tem água se movimentando ali, enquanto você vai de uma margem para outra. Tem muita coisa acontecendo. A nossa mente, ela é como um oceano, né? A gente, na superfície, tem ondas, tem turbulência, aquela coisa toda. Mas se a gente dá a direção para a nossa mente, para o interior, com o ângulo correto, vamos dizer assim, a gente vai mergulhando, mergulhando e menos turbulência, até que a gente chega no fundo do oceano, tudo calminho, os seus pés estão ali aterrados, né? E tá tudo muito tranquilo e gostoso, né? Então, esse processo é que tem que ser um processo natural,
para sua mente não ficar ali, brigando, porque existem técnicas de concentração que nos levam para esse campo também, Sim. né? Agora, a técnica da meditação transcendental, ela é muito simples, porque ela dá a direção correta para a mente, para o interior, e todo o processo acontece por causa da natureza da mente, que é de experimentar campos de maior satisfação, maior alegria, maior expansão. A expansão da mente, quando ela sai desse nível muito relativo aqui, é enorme, e isso aí faz com que ela queira mais, até que ela se deixa absorver por esse campo de consciência pura, que é um campo inesgotável de inteligência, criatividade, né? E satisfação. Vocês estão pedidos, deixar só eu e a Márcia aqui. Tem duas coisas que eu acho que é importante. Primeiro, quando você entra no processo de querer fazer da meditação um estilo de vida, você não pode se chicotear, porque basta ter algumas pequenas regrinhas. Por exemplo, vem muitos pensamentos, acolha o pensamento, saiba acolher o pensamento, deixa o pensamento ir, porque eles vão vir, né? Acho que a segunda coisa é aprender a prática de tirar alguns minutos por dia repetidamente, porque naturalmente essa quantidade de pensamentos vão diminuindo, porque você vai entrando num estado mais de paz com mais frequência, então é natural que você controle melhor os pensamentos, né? Pelo menos é assim que funciona. Outra coisa que eu acho muito legal, que pelo menos até hoje eu entendi assim, aí você me corrige, é que cada um de nós vai encontrando um jeito de falar que conseguiu ir chegando nesses lugares. A sua própria mente vai criando um lugar que você fala, ok, consegui entrar. Entendeu o que eu tô falando? Porque, por exemplo, tem pessoas que eu sei que falam assim, nossa, eu enxergo quase tudo preto. Chega uma hora que eu vejo isso aqui acontecendo. Então, eu acho que cada um tem o seu próprio caminho. Não tem uma regra que é igual para todo mundo. A outra é, se eu estou fazendo certo e errado, não existe certo e errado num processo de meditação. Principalmente quando você está no começo. Você simplesmente só se entrega. Ok, eu quero aprender a meditar, ok. Quero aprender o quê? Por 10, 15 minutos por dia? Então, se prontifica estar ali 10, 15 minutos por dia. Mesmo que no final dos 10 minutos você não tenha conseguido nada, mas esteja ali, né, Márcia? Esteja ali, hoje eu vou ficar mais 10 minutos, amanhã mais 10 minutos, até que o seu corpo, a sua mente, tudo comece a entender que aquilo ali é um lugar onde você quer estar para aprender, né? Todo mundo quer, mas ninguém faz nada. Né? Todo mundo quer aprender, todo mundo acha bonito que a gente fala, mas ninguém faz nada. E tem uma coisa que nos mostra se a gente está fazendo o que é certo ou o que é errado, que é, se a gente está praticando de forma errada, a gente tem muito desconforto. Sim. Não tem a paz, né? Não, e às vezes tem até dor de cabeça, porque fica lutando ali com os pensamentos, com as coisas, então aquilo dá desconforto. A gente não sente repouso, né? A gente tem várias coisinhas que dão sinais pra gente de que aquilo não está funcionando direito. Márcia, deixa eu te perguntar. Você já está nessa área aí desde os seus 18 anos, né? Tanta coisa aconteceu, tantas gerações vieram. Como é que você vê essa mudança? As novas gerações, elas estão abertas para meditação? Elas estão mais resistentes? Elas estão mais abertas a esse ganho de consciência? Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? É uma ótima pergunta. Essa questão, eu vou te responder assim, tem de tudo, né? E eu acho que a importância que é dada no desenvolvimento pessoal e na vontade da pessoa de evoluir, né, tem muito a ver também com a tradição familiar nossa, né? Se a nossa tradição é uma tradição que incentiva, se a nossa tradição é uma tradição que é curiosa a respeito, né? Então, depende.
A gente tem muitos jovens aprendendo e a gente tem projetos no mundo inteiro em que se ensina meditação em escolas. E as crianças adoram, porque elas são mais simples, né? Elas são mais... menos Receptivas, resistentes, né? eu Elas acho. são mais receptivas, mas elas têm mais, assim... Elas têm menos preconceito com as coisas, né? Então, elas estão mais abertas nesse sentido. As experiências são maravilhosas, são muito interessantes, sabe? A gente, quando está falando de meditação, uma vez lá com os meninos da Renata, foi muito interessante, porque o Pedro, que é o mais velho, um dia chegou para mim e falou assim, mas tia Márcia, como é que é esse negócio de meditação? Assim, muito interessado, curioso, né? Outra vez foi o João Lucas, o João Lucas falou que medita. Pois é. Vai fazer muito bem para mim. Ele falou. Bonitinho. É muito Eu acho que bonitinho. medita, assim, da forma Dele. que ele encontrou. Não, ele é uma criança assim, fora do normal. Fora assim, da curva. Fora da curva, porque eu nunca vi uma criança com tanto vocabulário, tanta Maturidade, conversa, assim, de significado, sabe? É uma coisa muito, muito bacana, muito bacana. E ele se interessou também, sabe? Então, a gente vê no nosso ambiente mais próximo, que poderia ser, assim, um motivo de repulsa, porque quem está mais próximo da gente sabe os momentos que a gente não está em paz, né? Sabe os momentos que a gente perde as estribeiras. É verdade. E então isso vai criando, às vezes, uma certa resistência, a não ser que a pessoa entenda, né, que todos nós passamos por processos de evolução que vão seguir até a gente deixar esse mundo aqui. A evolução é uma coisa que não para, né? O universo está sempre em evolução. E isso é uma coisa, assim, maravilhosa, né? É maravilhoso. A gente tem informação de tantas civilizações avançadas que tiveram, né? E tantas coisas incríveis que eles fizeram. E se a gente pensar que a gente só utiliza cerca de 5%, uma coisinha assim, olha, da nossa capacidade mental. Tô faltando. Né? E a gente já faz tanta coisa incrível, isso, imagina, tantas né? descobertas incríveis, né? E que pessoas que foram consideradas gênios, né? Leonardo da Vinci, Einstein, Tesla e outros, né? Tantos. E que essas pessoas também não usavam 100% do seu potencial mental. Imagina se a gente tem um instrumento que a gente pode expandir esse potencial mental até o seu máximo. O que a humanidade pode virar? É uma coisa assim fascinante, é uma coisa assim que nos dá muita alegria, porque as possibilidades são infinitas, são infinitas. Eu tenho para mim, assim, todas as vezes em que eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, o meu caminho é entrar num processo de meditação. Pode ser que às vezes eu tenha a resposta num único dia, às vezes eu vou demorar um mês, mas para mim é assim. Quando eu falo meditação, eu estou falando meditação com uma oração, mas tem o processo de meditação completo, assim. Então, hoje, para mim, é o meu caminho, não existe outro. Eu não tenho... Meu negócio não é perguntar para alguém. Ah, o que você acha disso? Não, meu negócio é entrar na meditação, entendeu? É perguntar para você mesmo. Escuta uma coisa, dentro dessas experiências todas que você já viveu aí, nesses anos todos, entre Moçambique, Estados Unidos, enfim, qual delas foi a que... qual delas é que você identifica que foi a que mais trouxe consequências para a sociedade em geral, assim? Nossa, que pergunta difícil é essa, Florence. Todas as experiências em grupo, dos grupos que foram formados para mostrar
para o mundo que aquilo tem um efeito, que o efeito é esse. O efeito é de eliminar a negatividade, os conflitos, né? Trazer mais harmonia, né, para a sociedade, para o meio ambiente. Todas essas experiências que eu tive foram muito impressionantes. A primeira experiência que eu tive foi nos Estados Unidos, em Fairfield, Iowa, em que Maharishi Mahesh Yogi, que era o mestre, né, desse movimento de meditação transcendental, disse assim: se nós tivermos 1% da população praticando juntas no mesmo lugar a meditação, nós vamos ver um efeito crescente em toda a sociedade com relação à redução desses índices negativos, desses índices de violência, de criminalidade, de guerras, de conflitos, tudo. E falou assim: vamos dar ao mundo um gostinho de utopia. E aí resolveu juntar meditantes de toda parte do mundo. Foram 8.000 que se reuniram lá na universidade, né? Todos fazendo tudo juntos, tendo refeições juntos, meditando juntos, dormindo no mesmo horário, enfim, foi aquela rotina para criar uma onda, de coerência, né? E as experiências foram incríveis, na verdade, foi uma descoberta para nós mesmos que praticavam a meditação, né, de que nós estávamos ali testemunhando o universo conspirar a nosso favor. Sabe essa frase que todo mundo usa agora? O universo conspira ao nosso favor. Na verdade, lá foram experiências assim, de coisinhas pequenas, mas tão incríveis. Eu tenho várias experiências dessa forma, né? Que, por exemplo, a gente desejava comer alguma coisa. Aí chegava lá no refeitório, aquela coisa estava lá. Por conta da chuva. Da chuva foi uma coisa muito impressionante. Eu estava indo de um lugar para o outro, eu estava... Lá é centro-norte dos Estados Unidos, né? Então, no inverno, que foi a época que eu fui, eles pegam aqueles ventos siberianos, né? Sensação de frio, menos 40 graus e tal. E quando chove, vira uma confusão, né? Porque o gelo derrete, a gente leva tombo, escorrega, aquela coisa. E aí, estava chovendo. E eu tinha que chegar de um bloco ao outro e tinha que andar um pedaço grande. E aí eu pensei assim, ai, universo, você podia parar de chover só um pouquinho para eu chegar lá do outro lado e não molhar, né? Porque imagina molhar nesse frio. Aí eu acabei de pensar nisso, a chuva parou. Nossa. Aí eu fui andando, morrendo de medo da chuva cair. E cheguei lá no outro lado, a hora que eu botei o pé debaixo da marquise, a chuva super forte. Foi um negócio muito impressionante, gente. É impressionante quando a gente está em sintonia com as leis do universo. Como que o universo nos protege, nos acolhe e nos lança para um nível assim de expansão muito grande. A gente tinha que viver assim. Exatamente. Exatamente. Ó, deixa eu falar, eu estava aqui, enquanto você estava falando, procurando aqui no celular, só para não falar bobagem. Eu cheguei a falar com você lá no auge, mas eu tinha esquecido o nome. Sim. O Joe Dispenza, ele faz um movimento de meditação coletiva que chama Walk for the World,
onde ele reúne pessoas do mundo inteiro, normalmente numa praia, né, num determinado dia, para 167 países, para meditar pelo mundo. Sim. Meditar pelo mundo. Então, geralmente, eu acho que ele faz isso, não sei se é 2 vezes ao ano, né? Esse aqui que eu estou vendo agora no Instagram dele foi feito em 12 de outubro de 2024. Foi num sábado, não sei em que país aqui que eles estavam. Mas, e ele é um cara que ele defende a prática, né, da meditação para curas de doenças, enfim, né? Aí ontem eu tenho uma cliente minha que virou para mim e falou assim, Flor, eu queria muito fazer aquela meditação do Mind Movie. Você já ouviu falar dessa que ele faz, né? Já. Que você assiste aquilo ali. E aí ela falou, eu queria fazer... Então, assim, dentro dessas questões das meditações mais difíceis, as menos difíceis, tem todos esses graus, né? E eu acho que vai muito do que você quer também. Hoje o que eu quero? Eu quero isso, eu quero uma resposta, eu quero paz, eu quero administrar minha ansiedade. E aí você vai usando essas técnicas. E ontem uma cliente me pediu, estava atendendo, ela falou, eu queria fazer muito a Mind Move do Joe Dispenza, como é que é, né? E é uma meditação que você tem que fazer de olhar aberto, porque você não assiste, a gente fala assiste? Observa. Observa, né? Como é que fala aquele negócio? Esqueci o nome. Do universo. Das imagens. Me fugiu. Agora você foi falar que fugiu. Fugiu, sabe? Fugiu. Esqueci o nome. Tem um negócio Daqui a pouco a gente lembra. Quando a gente, na verdade, é uma meditação. Sabe quando tem aquelas imagens geográficas? Holográficas? Holográficas? Não é necessariamente holográfica, não. Geográficas que elas vão mudando de tamanho. Sabe? Que círculo, sim, aí vira não sei o quê, depois, sabe? Tem um nome específico, me fugiu aqui. E aí é uma meditação que você olha para aquilo. Você fica olhando para aquilo até você entrar no estado. E eles têm pesquisas que comprovam os resultados que aquilo causa no corpo, no sistema nervoso da pessoa, enfim, para provocar um estado mental de haver curas, né? Curas de doenças, tudo isso. Então, é muito, 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 muito. E ontem, por acaso, uma cliente me pediu, eu queria fazer o Mind Move do Joe Dispenza, né? Então, essa aqui dele, de reunir as pessoas do país, do mundo todo, é bem parecido com essa que você falou, né? Que é em benefício da saúde do mundo. E o que aconteceu, né? nesse grupo aí? Tinham vários jornalistas, vários cientistas que estavam monitorando o que acontecia em volta, o que acontecia no mundo. E a quantidade de notícias positivas que vai chegando, né? Foram incríveis, né? De conflitos que foram amenizados ou apaziguados. Né, tratados de paz, de repente, numa área que ninguém considerava possível, né? E aí teve várias indicações de que aquilo que a gente estava fazendo tinha um efeito além do nosso próprio corpo, no nosso ambiente, né? Assim foi em Washington, D.C., que a gente também reuniu 4.000 pessoas e dessa vez a quantidade de jornalistas e cientistas que estavam monitorando o que estava acontecendo, porque Washington era considerada a cidade mais violenta dos Estados Unidos. Era uma coisa impressionante nessa época. Se eu não me engano, foi em 90... No início dos anos 90, se eu não me engano, eu não tenho muita certeza mais, mas foi muito incrível, porque as notícias foram assim muito positivas e muito antagônicas ao que era antes, sabe? Tinha 4.000 pessoas meditando, né? 4.000 pessoas meditando. Qual que foi, numa meditação coletiva, assim, que você tenha participado, qual que foi com o maior número de pessoas que Foi essa de 8.000, Mas teve uma agora... 8.000 pessoas. Essa foi primeira que eu foi a primeira experiência que eu tive num grande grupo, né? Que bacana. Mas teve agora, no final do ano passado,
né? Teve um grupo que se reuniu de 10 mil pessoas na Índia. Nossa. Essa eu não fui, não pude ir, mas foi incrível também. Então, o que a gente percebe é que as pessoas estão se movendo mais, se movimentando mais para poder se reunir. E agora a gente tem um projeto no México, que tem 4 mil estudantes fazendo meditação juntos. A gente tem vários colégios na Tailândia, que todas as crianças praticam. Legal. Tem vários colégios na Colômbia, inclusive, é muito interessante. O Padre Meria, lá na Colômbia, ele é super famoso porque ele reunia jovens, crianças e jovens em estado de muita vulnerabilidade, que usavam drogas, que estavam perdidos e desamparados, né, de todas as formas. E ele reunia esses jovens e ele conheceu a meditação, ele começou a praticar e resolveu levar a meditação para esses colégios que ele montou com essas crianças, né? Olha que legal. Depois ele se formou professor de meditação também. Ó, lembrei, caleidoscópio. Caleidoscópio, eu estava isso. tentando ver que negócio você via, assim. Tinha um negócio que a gente virava, assim, né? Vamos lá, o que mais aqui? Que é a música do Renata, eu sei. Paralamas, Márcia, que é caleidoscópio. eu acho que a Márcia já respondeu, mas vamos reafirmar que eu acho que é muito importante essa questão. Hoje a gente vive muito de tela, né? O excesso de tela, o excesso de informação, de estímulo. Você vê que a meditação poderia ser um antídoto nos dias de hoje para a gente amenizar, né, Os esse tipo efeitos de negativos, sim, com certeza, com certeza. Porque o que acontece geralmente? A gente busca essas coisas para a gente esquecer de dores que a gente tem, né? Desde pequenininhos. A gente, uma frustração, uma coisa que nos fez acreditar, né? Aquela coisa das crenças limitantes, né? Que a gente começa desde pequeno, às vezes por sentir que não é suficiente, por sentir que está sendo invisível, né? Por sentir que não é aceito nos grupos. É uma fuga, né? A gente precisa de alguma coisa para amenizar essas dores. Né? Por isso, tantas pessoas com tanta necessidade de ficar rolando tela horas para esquecer daquilo. Né? Até o Gabor Maté fala muito sobre isso. Né? E o que a técnica da meditação faz, principalmente com crianças e adolescentes? Ela promove esse bem-estar interno, ela promove criatividade, ela promove uma ampliação da capacidade mental, né? E com isso, as crianças e adolescentes vão se sentindo cada vez mais autoconfiantes, se sentindo integrados, né? Tanto em termos emocionais, como em termos mentais, como com seu ambiente familiar e tudo. As transformações, principalmente de adolescentes, é uma coisa impressionante, porque os adolescentes têm essa coisa de rejeitarem aquilo que eles viram até então. Eles querem criar coisas novas, eles querem agir de forma diferente, eles querem fazer a diferença, né? E nesse processo, eles entram em conflito com muita coisa que já está estabelecida com a gente, né? E quando eles começam a meditar, aquelas arestas todas começam a se dissolver. E aí o que a gente vê é uma coisa linda, porque a gente vê que aquelas dores que estavam ali, né, começam a se amenizar e os relacionamentos começam
a ser diferentes. Uhum. É incrível, é muito bacana. Na época que eu comecei a ensinar assim, em colégios, a minha primeira experiência foi com o Colégio Pitágoras. Né? Na época, o Valfrido e o irmão eram donos do Pitágoras, não sei se ainda são. Eu estudei Pitágoras. Alfredo Pois é. Marisquinha. E isso foi em 82, a gente foi... O Valfrido, eu acho que aprendeu a meditar, e aí ele quis levar lá para o Pitágoras, para a gente ensinar para as crianças que quisessem aprender e que os pais concordassem, né? Porque, na verdade, por exemplo, a meditação transcendental, a gente não ensina para crianças se um dos pais, pelo menos, não aprender. O pai ou a mãe precisa saber o que é para a gente poder ensinar para a criança depois. Ou junto. Porque é importante que os pais, primeiro, respeitem o que a criança está fazendo. Não interrompam, não falam, não, agora você não vai fazer isso não, você tem que fazer isso aqui assim, assim. Entendeu? E cria um monte de conflito se a pessoa que é responsável não sabe o que é que a pessoa está fazendo, a criança está fazendo. Então é cria muito mais um conflito, é mais uma divergência que não vai ser legal. Então é importante que um dos pais, pelo menos, faça para poder a criança aprender. Entendi. Né? Eu queria te perguntar, eu sei, né, mas eu acho que é legal passar isso para o público, qual é a diferença de meditação com mindfulness? Que eu acho que é uma coisa que as pessoas confundem muito, né? Confundem. Na verdade, as pessoas confundem qualquer técnica que envolva a mente com meditação. Para as pessoas leigas, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Né? O mindfulness é uma meditação guiada. Então, você precisa de uma pessoa de fora que esteja te guiando para você fazer aquilo e atingir certos objetivos, certos níveis, né? E outras técnicas de meditação são mais individuais. Você aprende uma técnica e você pratica sozinho. Né? Você pode praticar em grupo, mas é você com a sua mente, com o seu estado, praticando junto com outra pessoa ali do lado que está com a sua mente, seu estado e tal. Entendeu? Mas a mindfulness é você chegar num estado de atenção plena. Sim. Né? Onde você consegue sentir que está nesse estado, né? E isso faz com que, principalmente, você tenha clareza, né? Na tomada de decisões, tudo. Então, existem técnicas que levam a esse estado de chegar na atenção plena. Então, é um estado mental onde você se coloca. E existem técnicas para isso, né? Agora, meditação transcendental é outra coisa, né? Outros tipos de meditação são... As meditações são muito diferentes. Mesmo lá na Índia, gente, a quantidade de técnicas de meditação que tem é uma coisa impressionante, impressionante. Tem muitas técnicas, muitas pessoas e cada um escolhe aquilo que tem mais a ver também, com ela, né? Sim. E para quem quer começar a meditar, Márcia, o que você sugere? Quem vai começar do zero? Bom, eu sugiro primeiro que a pessoa investigue várias técnicas para que ela possa saber aquilo que tem mais a ver com a que se identifique melhor. Personalidade dela, né? Isso aí é uma coisa que eu acho que a gente deve fazer com tudo na vida, né? A gente quer fazer alguma coisa, eu não sei, porque eu sempre fui daquelas pessoas que gostam de ir fundo. Então, eu me interesso por uma coisa, eu vou investigar, vou procurar saber, vou assistir vídeos e filmes, e, enfim, fazer cursos, enfim. Então, a pessoa que quer começar, primeiro ela precisa saber
o que está à disposição. Ou pelo menos ela não vai saber tudo, porque existe uma infinidade de técnicas e coisas que ela pode praticar. Mas, pelo menos ela sabe o que está disponível no campo de informação que ela tem, né? E faça um curso com uma pessoa, com um profissional credenciado, isso é muito importante, porque tem muita gente que, por exemplo, aprende a meditar e não faz um curso de formação, curtinho que seja, para poder ensinar aquilo da forma correta para a pessoa ter experiência. Então, é importante que a pessoa tenha algum tipo de formação que credencie ela a ensinar outras pessoas. Porque uma coisa é você fazer a meditação para você. Né? A outra coisa é você ensinar para uma pessoa que é completamente diferente de você, tem experiências diferentes de vida, tem personalidade diferente que não vai achar aquilo tão legal. Né? Então, tudo isso é uma coisa que precisa ser analisado, né? Eu acho que fazer um curso com uma pessoa que seja credenciada, né? Para poder te ensinar direito, para que você possa ter experiência boa com aquilo, né? A experiência correta. Eu já sei da sua resposta, mas eu acho que a gente ainda pode aprofundar. Né? Sobre ganho de consciência e tomada de decisão. Na minha profissão, na minha atuação, nas decisões financeiras, muitas vezes a pessoa faz no impulso, na ansiedade, no desespero. E eu sei que a resposta é sim, mas a meditação, ela pode também ajudar nessa tomada de decisão com mais... Ajuda demais. Com mais ajuda demais. Né? Por quê? Porque a gente precisa estar centrado, a gente precisa estar tranquilo e capaz e ter um campo de visão né, mais expandido para a gente poder avaliar tudo que está em jogo ali, né? Então, a meditação, ela faz isso. Ela te dá tranquilidade, te dá repouso. Com esse repouso, você dissolve estresses e tensões, que são coisas que influenciam demais as nossas tomadas de decisão. Sem dúvida nenhuma. Né? A gente fica acelerado, né? Hoje você entende que elas procuram mais para ganho de consciência, autoconhecimento, ou porque estão sobrecarregadas? Qual que é a motivação? Nossa, hoje? isso é muito variável. Muito, pelo menos na minha área, as pessoas chegam com as mais diversas intenções. Nos anos 60, Maharishi Mahesh Yogi, né, que é o fundador do movimento de meditação transcendental, ele era conhecido como o guru da pílula. Por quê? As pessoas chegavam querendo dormir melhor. E aí aprendiam a técnica da meditação e tinham uma qualidade de sono melhor. Então todo mundo procurava naquela época porque queria dormir, porque queria dormir bem, né? Outras pessoas procuram porque são muito exigidas dentro de suas áreas de trabalho e se sentem muito sobrecarregadas. E outras pessoas chegam porque consideram que essa experiência da transcendência é uma experiência de evolução pessoal, de evolução espiritual, e então chegam com essa intenção, né? Sim. Eu comecei a técnica da meditação porque quando nós éramos pequenos, meu pai lia de tudo, lia muito, e ele praticava com a gente as tais das meditações guiadas. Naquela época nem se falava de meditação guiada, né? Era só uma técnica de relaxamento. E a gente fazia desde pequenininho. Então, para mim, quando eu escutei aquela palestra introdutória da professora,
aquilo fez todo sentido, né? Eu falei assim, nossa, é isso que eu estou buscando. Eu estou buscando essa ferramenta para poder tornar isso uma experiência regular, uma experiência que eu possa repetir, né? Que é Você isso já é que... sabia os benefícios, né? Já, eu tinha muita facilidade para isso, sabe? Eu me lembro de uma noite que eu acordei apavorada, porque dormia de janela aberta, a luz entrava e batia na parede assim, e eu tive um pesadelo com um monstro e não sei o quê. Eu tinha 6 anos de idade, eu acho. Só. E aí eu fui acordar meu pai para isso, né? Falei assim, estou morrendo de medo, tem monstro na parede, não sei o quê. E aí ele me colocou na cama de novo, falou assim, vamos fazer uma técnica para relaxar? Olha, gente. E aí começou a guiar a meditação para relaxar e eu adormeci. E aquilo para mim foi uma maravilha, né? É a nossa, descoberta, né? E aí começou, né? A sementinha estava plantada lá desde essa época. Foi muito, legal. muito bacana. Que bacana. Seu pai era bem visionário, né, Márcia? Meu Nesse pai... aspecto de bem-estar. Que Meu pai legal. tinha, assim, essa... Meu pai, ele era uma pessoa muito interessante. Ele era muito inteligente, muito. Ele foi campeão de xadrez, campeão carioca de xadrez. Ele só não foi participar desses concursos porque ele tinha família, não podia sair viajando por aí, né? Mas lá no Rio ele podia fazer. E ele gostava de ler demais desde pequenininho. Ele tinha ceratocone, que é um problema de visão assim bem sério, né? E minha avó, e ele gostava de ler, ele lia com o livro aqui, ó, assim. Olha, Com 10 anos de idade. Aí minha avó, ele começou a ficar com muita dificuldade de ler, e minha avó levou ele num oftalmologista famoso. Vamos abafar aqui, mas... e esse oftalmologista disse para minha avó que ele ia ficar cego com 15 anos de idade. Nossa. Minha avó desesperou, né? Minha avó ficou desesperada. Mas isso não aconteceu. E ele continuou a vida inteira lendo. Ele devorava livros. Então, ele lia muito Ele lia coisas bem densas, né? Helena Blavatsky, essas coisas, ele devorava. Tem um livro da Helena Blavatsky lá que eu até hoje não entendi nem metade dele. Prazer, lá no achar que Tenho. Eu até me esforcei. escreve- Por esse o nome quê? deve ser o quê? Hã? Soviética? Soviética. É alemã, eu acho. Russa. Ela escreve o quê? Ela escrevia, né? Sobre Sim, qual que é desenvolvimento espiritual, desenvolvimento pessoal, né? Sobre os Não, mas mistérios. ele era diferente mesmo. Os Pensa, mistérios naquela da época, vida. né? Ninguém falava sobre isso. Olha, ninguém a falava preocupação em dele com evoluir. meditar, com peraí, que nós vamos, você vai dormir bem, né? Olhar para um filho Imagina que tá... seu pai nos dias de hoje, com a vida tão acelerada, o mundo tão acelerado, ele ia viver em alfa. em alfa, né? Meninas, nós estamos chegando no fim já. Tem mais Sim. aí alguma pergunta? Tem. Então vai. Ô, Márcia, Oi. quais são as crenças que se é que você enxerga como crenças por trás da meditação versus a religião? Ótima Vixe. pergunta. Na verdade, a palavra religião vem do latim religare, que é ligar o homem a Deus. Meu Deus. Então, nesse sentido, e só nesse sentido, a meditação tem tudo a ver com religião. Por quê? Tanto é que nós temos líderes de religião, de todas as religiões, que praticam a técnica da meditação transcendental. No caso da meditação transcendental, eu estou falando da meditação transcendental, gente, porque é a que eu conheço sua meditação. com profundidade, tá? E o que a meditação faz? A meditação
nos volta para dentro, nos faz experimentar esse campo que é, no nível mental, a gente conhece como consciência pura, né? Que é o mesmo campo unificado que permeia tudo, né? E esse campo É Deus. é aquilo que as literaturas religiosas falam, né? Da centelha divina que centelha existe divina. dentro de nós, né? Então, conhecer esse campo de consciência pura é conhecer aquilo de mais divino na nossa própria essência. Tempo divino, né? Então, nesse sentido, tem muito a ver, né? As religiões usam, por exemplo, as orações, e às vezes as orações são repetitivas, por quê? Para tirar a mente daquela coisa de ficar pensando nisso, naquilo outro. Então você repete, Tem até até aquelas que a mente ladainhas, se né? solta e você se religa a Deus, né? Se você tem a experiência de um campo de consciência pura. Eu acho que Vocês me perguntaram, mas eu vou responder. Tá doido pra responder? Tá Tá dando doida falar. pra ser- pra sentar ali. Tô doida pra sentar no lugar da Márcia. Ai, Deus. Eu Vamos fazer acho um programa só vocês duas. Que por falta de conhecimento, as religiões, e a gente fala de forma genérica, claro, né? Porque assim, elas não têm essa consciência que ela acabou de falar. E aí, justamente por isso, elas promovem, em alguns momentos, né, nós estamos generalizando tudo, a separação. Né, a separação. Então, a meditação parece ser algo surreal, muito diferente de uma oração. Aí começam as crenças que eu falo limitantes, negativas, né? Enquanto que, para mim, é a mesma coisa. Para mim, meditar é a hora em que eu silencio e ouço a vontade de Deus dentro de mim. É claro que eu, Florência, acho que a Saila de cima e vem, entendeu? Eu acho que ela vem de algum lugar e vem entrando, descendo. Eu acho que ela tem um tubo que vem e chega lá no meu coração. Você acredita? Eu crio as minhas metáforas, as minhas analogias, né? Sim. Mas eu acho que é isso. Em alguns aspectos, pelo menos eu vejo isso no meu trabalho. As pessoas criam uma separação entre meditação e uma oração, seja lá de qual religião, e aí a partir daí criam as crenças de que são coisas diferentes, enquanto que para mim é uma coisa só, não tem como separar, não vejo como separar, porque quando eu medito eu silencio para entender a vontade de Deus e entendo que quando eu tenho uma inspiração, quando eu tenho eu falo a palavra inspiração e eu falo outra também, esqueci. Não é ideia, mas inspiração é uma outra coisa. Intuição. Uma intenção. Se eu estou num processo de meditação, é porque essa inspiração veio de Deus. Entendeu? Então, é por isso que eu volto a falar, que eu tomo as minhas decisões baseadas nisso. Porque se eu estou um pouco confusa com alguma decisão, é porque aquilo não é de Deus. Então, ok. Então, como é que eu vou saber que é de Deus? Eu me silencio, entro em conexão com Deus através de uma meditação, né? Converso com ele e falo, ok, venha, né? Que você me fale em algum momento o que é isso. Isso para mim é uma oração, né? Então, eu acho que a falta de conhecimento exatamente desse significado que você deu agora é que faz com que as pessoas criem as crenças, né? Então, às vezes a pessoa fala, não, você está fazendo uma meditação porque aí você vai conectar com o universo não é coisa de Deus, E às vezes também a religião é muito ligada a dogmas, né? Sim, isso. Né? E assim, não com espiritualidade, não com a dimensão de que isso é na nossa vida, né? Do universo, né? De Deus, que tudo vem dele, né? Sim. Tudo vem do todo, né? E aí fica uma coisa bem separada, né? Quando a gente pensa em dogma, né? Com certeza, o dogma é limitante, né? Porque a gente não tem... É da natureza humana saber mais e mais. Então, você não saber e ter que seguir é aquela coisa... Isso. É aquela coisa dos imposição, nossos filhos, né? Os filhos, Nasceu quando assim, você chega e fala assim...
você tem que fazer isso. Por quê? É. Porque sim. Que eu Ele quero. nunca vai aceitar, né? Aham. Porque não é da nossa natureza aceitar uma coisa porque Exato. sim. É da nossa natureza aceitar uma coisa que a gente vai investigar e vai descobrir o que aquilo significa pra gente, né? Então, é isso. Márcia, nós vamos te fazer algumas perguntas aqui agora e as respostas precisam ser bem diretas, porque é como se fosse É um um bate-bola. bate-bola. Tá? A minha é, me diga um padrão, uma barreira que você quebrou através da meditação. Estar aqui falando. Sério? Você vai chegar em casa e vai meditar depois para ficar mais tranquilo? Assim, Não, eu tô super à vontade com vocês. Vocês são que super acolhedoras. Gente, vocês são pessoas incríveis A gente mesmo. sabe disso. Nossa, e humildes, né, Márcia? Tá vendo? Nossa senhora, acabou. Autoconfiantes. Não, Isso aí viu? é uma coisa muito Foca necessária. aqui, foca aqui. Acabou a noite. Mas, ó, gente, se eu não falar isso, quem é que vai falar para nós? Né? Verdade. Então, eu tinha verdadeiro pânico de falar, principalmente se eu soubesse que tinha câmera. Câmera. Nossa, no Eu meu te curso entendo de instrutor, perfeitamente. de professor de meditação, eu tinha que levantar e dar a palestra que a gente estudava, né? E eu tinha que dar aquela palestra na frente dos meus colegas. Todos eles sabiam do que se tratava. E então, se eu errasse isso aqui, todo mundo saberia. Eu tinha minha colinha na mão, né? E eu suava, enrolava aquela colinha, assim, suava, o papel ficava Não sabia. desmanchando de tanto Imagina. pânico que eu tinha. No curso de instrutor, isso aí acabou. Ah, que Acabou. legal. É uma coisa impressionante. E eu sempre fui uma pessoa muito, muito tímida, demais, demais, demais. Era uma coisa assim, um bicho do mato, o verdadeiro bicho do mato. Que legal. Então essa eu acho que foi assim uma das maiores legal. barreiras que eu quebrei e que era uma coisa que me incomodava muito, porque a gente tem que socializar, né? É do ser humano socializar, né? É uma necessidade básica do ser humano e eu tinha grandes dificuldades com isso. Ah, que legal. Legal Conte demais. vocês aí, meninas. Eu quero. Era para ser resposta curta, né? Desculpa. Imagina, não existe essa resposta curta, a gente só fala. Márcia, eu escolho Uhum. aprender a meditar. Por onde eu começo? Bom, é aquilo que eu estava falando para a Gladys. Primeiro, você Exato. saber quais as possibilidades que existem. Não, eu quero né? essa transcendental. Você já falou que Ah, já me identifiquei. Não, Já ela me já falou que eu posso identifiquei. continuar pensando, não sei o que. É isso que eu quero. Identifiquei. Eu não quero ficar zen, caladinha. Então a pergunta é, que dia que a gente começa? É isso. Quando é que a gente começa? Dia, hora e local. Olha, para Você dá fazer, aula hoje? eu dou aula, eu posso dar aula, eu não tenho dado por questões familiares, Aham. de doença na família, essas coisas, ter que cuidar e aquela coisa, né? Mas vai abrir uma exceção. Ah, vai abrir uma Vai turma. criar uma turma e nós vamos. Pois é, a gente Vamos pode. montar. É bom a gente fazer com outras pessoas, porque a gente tem a experiência, um gostinho da coletivo. experiência coletiva, né? Isso aí é muito vamos, interessante. Vamos. bora. Pode levar os filhos? Pode demais. Então vamos fazer em julho? Nossa, sabe quando você tá aqui assim, eu falei assim, meu filho precisa tanto Fala a sua conhecer disponibilidade pra gente. É, depois você passa aí lá não no precisa grupo. Se e a gente- organiza. Não, a gente dia, pode uma- começar aí quando seu filho isso. vier. E ele faz. Passa a sua disponibilidade que a gente se organiza. Eu faço antes de você? Você que sabe. Define a meditação para você em uma palavra. É tudo. É. Eu falei duas palavras, desculpa. Para quem não conseguia falar em público, né, eu não consigo reduzir agora. Não, mas já É respondeu. tudo, é tudo. Meditação é a base, é a tela. Sem a tela, você vai para um campo, projeta qualquer coisa, Não é nada. nada, né? Então, é isso. Bacana. Márcia, para a gente finalizar, Sim. se defina em uma palavra. Vixe.
Nossa Senhora, essa é a pergunta mais difícil que eu já recebi na minha vida. Eu sei a palavra, mas você Ups! tem que... Mas você perguntou para ela. Eu tenho a definição dela. É. Em uma palavra? Não pode ser duas? Pode pode ser Tô duas. brincando. Tô brincando. Pode ser uma frase. Isso. Amor. Nossa, vocês perceberam tanto que teve essa palavra hoje? Eu tô Amor. impressionada. É. Impressionada. É. Começou com Deus Regis, e amor. Não, engraçado, e assim, tudo que nós já gravamos hoje, um vai conectando com o outro, Exatamente, né? falou, A egrégora, conversou. foi nascer, É egrégora. verdade. Já foi, Conversou, pensa, desde a hora que tudo começou, conversou. já toda a gravação Que foi assim tudo. hoje. Nada é por por uma acaso. temporada. Nada é do nada. É. Nada é do nada. Márcia, muito obrigada. Eu que agradeço, Muito eu que obrigada, agradeço fiquei mesmo. extrema. Eu vou falar por mim. Você sabe que eu sou sua fã faz tempo, né? É. Eu conheço a Márcia já tem algum tempinho. Eu sou fã dessa pessoa, da sua leveza, né? Dessa sua facilidade, por mais que você insista aí da dificuldade de falar de repente em Nossa. público, mas você fala com tanta clareza, com tanta leveza, É. que a meditação, que para muita gente pode ser, né, um bicho de 7 cabeças, ficou muito claro que é algo que todo mundo dá conta de fazer, né? Todo mundo dá conta. Então eu sou sua fã desde sempre, acho É que é uma recíproco. delícia ouvir a vozinha da É. Márcia, né? De vez em quando a gente encontra na É. rua, é gostoso dar um Então, a abraço palavra que eu ia definir nela. você é doçura. Ah, que legal. Muito, Márcia. Olha aqui, acabei de muito receber, eu bom. faço parte do grupo do Joe Dispenza, né, de americano lá, das coisas. Aí olha o que acabou de receber aqui agora. Em português ele está falando assim, você é uma pessoa que vive sob os hormônios do estresse? Você é uma pessoa que vive sob os hormônios. Existem 3 sinais que você pode identificar para sair desse modo de sobrevivência. E aí ele vai falando e depois ele fala assim, use essa técnica de meditação. Tá Do vendo? nada. Vamos não é do meditar. nada. Ao Gente, universo. se a gente pensar que foi criado um dia da meditação para Pra conscientizar as Aham, pessoas e um dia mundial da meditação pela ONU, né, para conscientizar as pessoas, isso é um grande sinal Nossa. de Sim, que o sim. mundo está ficando mais e mais preparado para receber O que está por vir. tudo que vem disso. É. Aham. E isso é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito interessante, é uma oportunidade que todos têm que agarrar, né? Todos têm que agarrar, porque É a paz, né? Do está mundo. chegando o É a momento, paz. tá chegando então a o gente momento quer- da gente fazer algo a Pra mais, mudar. né? É. Então a gente vai agarrar no você. Você vai fazer essa técnica com a gente, para a gente poder ir, né, Espalhando, né, difundindo também. e praticando. Mas muito obrigada, viu? Eu Foi que ótimo. agradeço, Muito eu que feliz. agradeço. Sempre encontrava com a Gladys por aí, né, Gladys? E falava, nossa, gente, eu sou super fã de vocês todas. Sou muito É fã. tão bom. Eu acho que vocês fazem um trabalho, assim, incrível, de informação. Alan, foca. Foca, Alan, foca na marcha. Eu acho que vocês fazem um trabalho incrível de informação, de valorização, né, das pessoas. E o mundo precisa mais disso, sabe? Então eu fico assim muito agradecida mesmo de estar aqui com vocês. Eu acho que vocês são pessoas especiais mesmo. Nós precisamos de mais pessoas que tenham essa visão, né, de mundo que vocês têm. Eu acho que eles não vão Obrigada. concordar comigo. A gente faz com muito amor. Ai, gente, faz mesmo. Muito amor. Você não tem noção da loucura que é a nossa vida para chegar aqui. Mas a gente faz Bom, faz porque... Pelo que eu conheço da Renata, eu imagino, porque eu A sei gente que... faz com muito amor. com muito Eu acho, amor. assim, É toda uma vez que eu penso doação, no FOR, né? para mim vem uma palavra assim, um ato de benevolência, assim, pro planeta. Compaixão. Não porque eu acho que sou eu,
Mas é porque é a hora em que É a eu entrega, tenho a né? consciência de que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo a minha parte, Uhum. sabe? Eu acho que a Mesmo entrega que é muito seja bacana. porque assim, quando a gente pensa em dimensão, por exemplo, em onde o FOR chega em termos de número de Alcance. pessoas, alcance, não. Mas eu sei que pelo ponto de vista de consciência, sim, entendeu? O universo está aí e as nossas informações estão aí soltas, Uhum. entendeu? Essa é a verdadeira compaixão. A gente relaciona a palavra compaixão com pena, mas não é. Compaixão é relacionada a Não, que amor. isso, compaixão. Então, é isso. E quando a gente escuta, igual você falou aqui agora, que é bom, é muito bom ver o trabalho da gente, né? Ver as pessoas, a gente entender o alcance disso. Para mim, que cheguei por último aqui, é muito prazeroso, é muito gostoso e muito sério, de muita responsabilidade, a gente entender que está no caminho certo, né? Que a gente olha para as pessoas e fala assim, nossa, eu gostaria tanto que essa pessoa estivesse lá no fórum com a gente, mas o que ela poderia falar que acrescentaria? E a hora que essas pessoas como você, né, tá sentada aqui com a gente, senta, fala, conversa, aí que a gente fala, nossa, que bom que a Márcia veio, né? Que bom. Acrescenta, enriquece muito. E a capacidade de escuta de vocês é o que faz esse desdobramento chegar às pessoas, né? E isso aí é muito, muito raro. É muito bacana. Ai, que bom. obrigada. Bom que a gente está no caminho Vamos agradecer certo. os nossos patrocinadores. Vamos dar sua listinha aí, gato. Eu Quem tô é que tá comendo- dessa vez? Você, né? Renata Eu e Não, você. eu não. Ah, não, eu e você? Então bora. Começa você. Já passou por Prospera Consultoria, Estética Mabel Saeg, Lavanderia 5 a Sec, Borelli Gelateria, Evento Turismo, Ering Store e Florence Paiva, Reprogramação Mental. Uhul! Muito bom. Muito bom. Obrigada, gente.